Alguns milagres Deus só faz quando você está sozinho. Esses dias eu andei falando em alguns momentos aqui no canal justamente sobre essa temática de você aproveitar o anonimato, de você se colocar num lugar, se permitir estar num lugar de isolamento, muitas vezes conduzido por Deus para que você possa extrair o seu máximo potencial dessa circunstância, dessa situação. E muitas vezes é difícil a gente perceber o quanto Deus se importa em colocar a gente nesse lugar para que a gente consiga produzir, criar algo novo a partir daquilo que Ele tem para nos revelar. Mas é que quando nós estamos nesse lugar de solitude, de solidão, como eu já disse anteriormente, a gente acaba por receber do Senhor ideias, revelações que no meio da multidão a gente não teria acesso. Primeiro porque Deus ele gosta de tratar de forma específica. Ele gosta de conversar de forma específica. Então não adianta a gente esperar que ele vai conversar conosco aquilo que ele tem para uma multidão, sabe? Ou ele vai conversar com a multidão aquilo que ele só tem para falar com a gente. Não dá para esperar, são coisas diferentes. E na maioria dos casos o Senhor nos leva a condições de dependência dele. Ele tira de nós algumas coisas que nos remetem a uma base de apoio, a um suporte que podemos receber de outras pessoas, e no final das contas ele acaba nos conectando com a perfeita vontade dele, que é um lugar onde a gente acaba precisando mais de Deus do que em outro momento. A gente acaba precisando mais dele do que das pessoas. E no final das contas eu acredito que é muito sobre isso. A verdadeira dependência de Deus é o maior poder do homem. Quanto mais você depende de Deus, mais poderoso você é na terra. Quanto mais você depende de Deus, mais ousado você será. Porque precisamos entender que a nossa força, ela não é propriamente nossa. A força, ela é algo destinado ao homem a partir do compromisso que esse homem tem com Deus e o compromisso que Deus tem com ele. Ou seja, faz um exercício simples. Um Deus que não nos deve nada, que mandou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Ele quer ter um compromisso, um relacionamento comigo, com você, sabe? Ele quer ter esse relacionamento, ele quer ter esse compromisso, ele quer se compromissar com você, mesmo ele não te devendo nada, porque o mais importante de tudo, ele já fez. E ele também não te devia nada quando ele fez isso. Mas a graça dele faz com que ele pague as dívidas que são nossas. Entende? E isso é inexplicável. Isso nunca, em tempo algum, o homem vai explicar e vai experimentar de outra fonte que não seja de Deus. Então, quando ele te conduz para um lugar de esvaziamento, de dependência dele, de um lugar de escassez, muitas vezes escassez de ideias, escassez de pessoas, escassez de recursos, é porque o Senhor tem algo a fazer a partir disso. É porque ele vai te promover uma nova estação, uma nova situação, e vai te fazer sentar em uma nova cadeira, te colocar em outras mesas, com outras pessoas, mas para isso você precisa estar disponível a entender isso. E eu sei que não é fácil, na maioria das vezes é muito difícil. É muito difícil você ter essa percepção, é muito difícil você se enxergar dessa forma como alguém que vai participar desse processo criativo com Deus, de isolamento, de solitude, para poder você acessar essa nova atmosfera, essa outra realidade que o Senhor tem para sua vida. Isso não é fácil, isso leva tempo, até que você entenda. Só que o Senhor vai insistir nisso com você, porque Ele sabe que isso é o que vai transicionar uma fase da sua vida para outra, é o que vai levar você de uma situação que você vive hoje, que não é a situação que Deus quer mais para sua vida, para uma situação que esteja mais alinhada com o propósito dele para sua existência. Então, quando fazemos esse exercício, né, de pensar claramente e sem medo, né, na verdade, de pensar e se permitir pensar essa questão de estar sozinho como um privilégio para o que Deus vai fazer, tudo muda, porque você sabe que isso é fásico, isso não é para sempre, isso não é perpétuo. Né? E eu venho falando isso aqui no canal algumas vezes, eu venho batendo nessa tecla algumas vezes, então assim, para mim faz muito sentido e demorou a fazer sentido. Hoje eu consigo ver algum propósito nisso. E ainda é um pouco difícil, mas quando você começa a entender que quem está por trás disso tudo, tramando tudo isso de uma forma muito boa, é o Senhor. Ele está te protegendo. De certa forma, ele está te protegendo de coisas que não estão mais alinhadas com o seu propósito, de coisas que não fazem mais sentido com a pessoa que você precisa se tornar em Deus e com a sua identidade. Não faz mais sentido com a sua identidade. Então o Senhor sempre vai te levar por novos caminhos que fazem sentido com a identidade que Ele desenhou para você. Usufrua desse estágio, desse momento de você não precisar se explicar muito, de você aproveitar todo esse background que o Senhor está construindo na sua vida, porque isso vai servir de testemunho mais na frente para outras pessoas. E eu tenho certeza que isso vai mudar muitas vidas. Pode não ser agora, pode não fazer sentido agora, como no passado não fez sentido, mas depois fez sentido outras coisas que ele fez lá atrás.
Então lembre, o Deus que fez no passado algo que não fazia sentido e depois fez, é o mesmo que está construindo essa história agora, que para você não tem sentido, mas vai fazer. Bom, então é isso. Alguns milagres, Deus ele só vai fazer quando você tiver com ele, apenas você e ele. Existem muitos milagres que Deus opera no secreto. Essa mudança de mentalidade, essa mudança de percepção, esse tempo passando e você reavaliando as coisas de uma forma mais lúcida e alinhada com aquilo que o Senhor tem te revelado, ou aquilo que ele está para te revelar, mesmo que ainda seja meio intuitivo e não muito prático, não muito, como é que eu posso expressar, não muito contundente como você gostaria que fosse, é um começo, já é um começo. O Deus ele opera milagres no secreto também. Existem milagres de providência de Deus, de escassez, de situações que você não sabia nem o que ia fazer no outro dia para pagar uma conta, para comer, para comprar algo, para pagar uma dívida, sei lá, para ir trabalhar estando doente. Você não sabia, mas o Senhor operou milagre na sua vida no secreto, sem que muitas pessoas soubessem. Isso vai virar um testemunho depois? Vai, pode ser que vire um testemunho. É muito provavelmente um testemunho lá na frente. Mas tem coisas que ele só vai fazer quando você realmente silenciar e aceitar essa condição de estar momentaneamente em isolamento, momentaneamente sozinho. Eu não quero defender o isolamento como uma solução para todos os problemas da sociedade. Eu só quero apresentar uma perspectiva diferente para você, para que você não caia nessa ideia absurda que a sociedade quer nos falar, que ao longo dos anos, das gerações, que estar sozinho é ruim, que o Senhor te abandonou, que estar sozinho é sinônimo de abandono. Na realidade, estar sozinho é sinônimo de milagre. Moisés viu o Senhor na sarça ardente sozinho, né? Abraão foi chamado por Deus para viver tudo que ele viveu quando não tinha ninguém com ele. Entende? Então, às vezes, o Senhor vai nos isolar de algumas situações, de algumas pessoas, e ele vai falar conosco quando estivermos sozinhos. E o maior milagre que pode acontecer na vida do homem, a matriz de todos os outros milagres, é quando você entende isso. Que Deus ele se revela muitas vezes na solidão. Deus ele se revela muitas vezes fazendo esses milagres quando você está só. E muitos milagres na sua vida só vão acontecer quando você se permitir viver esse processo. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu vou trazer outros vídeos, tem outros temas já sendo elaborados, então deixa o seu like, compartilha esse vídeo também com outras pessoas, comenta também, se inscreve no canal que vai me ajudar muito, tá certo? Fique com Deus, até o próximo vídeo.